Muito bem, então vamos lá. Nós falamos da Inglaterra, né, falamos dos Estados Unidos, e agora vamos seguindo numa ordem cronológica pela data da Revolução, né, da data da grande mudança, e a gente vai falar então da França. E para a gente poder falar da Revolução, e eu obviamente não vou ficar me preocupando tanto com questões de dados históricos, que a minha questão aqui é o direito, né, constitucional, mas tem algumas questões históricas que a gente precisa mencionar. No meio da Idade Média, os reis da França criaram os chamados Estados Gerais, né? Diferente da evolução, no entanto, que vai acontecer com o Conselho de Barões lá da Inglaterra, em que ele vai evoluir no sentido de diminuir os poderes do rei e se afirmar a sua autoridade, né, afirmar o seu poder, enfim. No caso dos Estados Gerais, não. Na verdade, o rei da França, os reis da França ficavam às vezes mais de 100 anos, ou seja, passava aí mais de um reinado sem que os Estados Gerais fossem convocados. Vocês sabem como é que funciona, né? O primeiro estado, o segundo estado, clero, os nobres, e o terceiro estado, o restante da população, ou seja, mais de 95% da população. Em 1786, o rei da França, o Luís XVI, ele resolve convocar os Estados Gerais, depois de mais de 100 anos que eles não eram convocados. E vejam que a motivação da convocação dos Estados Gerais vai ser muito parecido com o que vai desencadear a Revolução Gloriosa, ou melhor dizendo, lá a Magna Carta de 1215 na Inglaterra, ou a própria questão que vai incomodar os colonos ingleses, que é a bendita questão tributária, né? Então o rei, ele queria aumentar os tributos para poder fazer uma guerra com a Prússia, e aí, por causa disso, então, ele convoca os Estados Gerais para que eles aprovassem, dessem a chancela aí do aumento dos tributos. Essa convocação dos Estados Gerais, ela dá a oportunidade para que toda uma movimentação que já estava acontecendo de crítica por parte de uma nova classe que havia surgido, né? Enfim, os burgueses, vocês sabem bem dessa história, que eles tivessem a oportunidade de se reunir por causa dos Estados Gerais e reunir várias camadas aí do chamado terceiro estado para poder fazer a devida contestação ao rei, da situação que eles estavam, enfim. Mais ou menos nessa época, então a gente vai ter um abade do baixo clero, né, o CIE, que vai publicar uma série de manifestos, vai participar de uma série de comícios, de manifestações de rua e tal, e ele vai reunir esses documentos, esses escritos dele num livro chamado O que é o Terceiro Estado, né? E quando o CIE vai falar sobre o Terceiro Estado, ele vai dizer que o Terceiro Estado é a França, que os outros dois vivem às custas, parasitando o terceiro estado, mas que, na verdade, a França de verdade é a França que produz, sejam os trabalhadores, sejam os industriários, as empresas, os donos das empresas, os comerciantes, os banqueiros, os agricultores, enfim, essa é a França de verdade. Os outros dois estados apenas parasitam a verdadeira França, né? Um outro autor que vai ser extremamente importante para a Revolução Francesa, ainda que ele tenha escrito um pouquinho antes, ele não é contemporâneo da Revolução Francesa, ele escreve um pouquinho antes, mas ele é um cara que vai ser muito conhecido nesse momento ali na França, por quem era alfabetizado, isso não era um número tão alto assim de pessoas, que é o Rousseau, que é um suíço, né, apesar do nome aí afrancesado, Jean-Jacques Rousseau. Ele vai escrever o contrato social. Então, acho que vocês imaginam que vocês estudaram aí nas aulas de ciência política. E o Rousseau
ele não é o único contratualista, mas ele vai ter uma influência muito grande aqui na Revolução pelas ideias bastante inovadoras do Rousseau, quando ele vai dizer sobre a ideia de soberania popular, né, que o povo é o soberano, não é o rei, né, o Estado existe apenas para promover o bem comum, que é uma ideia iluminista, aí não é exatamente uma ideia do Rousseau, mas é uma ideia que vai estar presente no Bill of Rights da Revolução Gloriosa, na Declaração de Independência e assim como na Declaração de Virgínia dos Estados Unidos. Rousseau também está falando isso, né? A ideia de soberania popular. E a ideia de que todo o Estado, e assim como todas as pessoas, devem se submeter às leis. E as leis, elas devem ser uma lei para todo mundo, sem qualquer diferença de extrato social. As leis devem ser iguais para todos, que é uma típica ideia iluminista, e como a gente já viu aí para trás, é uma das ideias que vai fundar o direito moderno, a ideia de que agora não devem haver mais ordenamentos jurídicos separados por castas, né? Por isso a ideia de igualdade, que a gente já trabalhou aí para trás. E no caso do Rousseau, a importância que é dada à lei está no fato de que ela é feita pela vontade geral do povo. Inclusive, no caso do Rousseau, de maneira bem radical, vamos dizer assim, porque o Rousseau não acredita nem na democracia representativa. Para ele, a vontade geral que deve estar expressa na lei deve ser produzida pelo próprio povo diretamente, inclusive sem qualquer forma de representação. Então, a gente percebe que tantas ideias do Rousseau são extremamente revolucionárias, são extremamente inovadoras para aquele período, assim como o Thiers, com um ataque mais direto, mais específico para as questões da França. Esses são os dois grandes autores, os dois grandes marcos para a Revolução. Aí, bom, acontece a Revolução, a queda da Bastilha, a Revolução em 1789, vocês já estudaram isso, e, na verdade, o terceiro Estado, então, ele se coloca na posição de Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, já que os representantes do terceiro Estado são a França, com as palavras do Thiers, eles então resolvem fazer a primeira Constituição da França, que até então não existia. Existiam as chamadas Leis Fundamentais do Reino, alguma coisa assim, mas nada como um documento como uma Constituição. E aí os franceses estão se inspirando nos americanos. Aí é a Europa olhando para o exemplo dos Estados Unidos mesmo. Mas antes que o terceiro Estado, essa Assembleia Nacional Constituinte, fizesse fizesse a primeira Constituição da França, a primeira norma que eles aprovam é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Está faltando um universal aqui. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E para a gente poder falar sobre essa declaração, e eu trouxe alguns trechos dela aqui, é importante a gente entender que o título dela, ele não é gratuito, ele tem um porquê aí do título. Por que a declaração ela é universal? Quem se arrisca aí? Por que ela é uma declaração universal? Ou o nome é gratuito? Ela é universal porque ela abarca todo mundo, como a Andressa está dizendo aqui, mas ela é universal também porque a ideia aqui é de que nós estamos fazendo uma declaração baseada na razão, utilizando a razão. E a razão, né, a razão, sermos racionais, é algo universal, independente do tempo, independente do lugar. Ou seja, o que está sendo declarado aqui poderia estar sendo declarado por quaisquer grupos, em qualquer lugar do mundo e em qualquer época, já que a razão trata de coisas que são atemporais e que também não estão localizadas em um lugar. Então, ela é universal
ela é atemporal e não localizada. Se a gente fosse usar uma palavra mais atual, ela é global. Tá certo? Vocês vejam que os globalistas que o Ernesto Araújo tanto teme, eles já estavam atuando aí há muitos anos, não são uma modinha moderna, eles já estão tentando dominar o mundo há muitos anos, né? Então ela é universal nesse sentido, o nome universal aí não é um nome qualquer, ela tem o sentido mesmo de que ela é algo que faz parte da vivência aí de todo mundo, de qualquer povo, de qualquer cultura. São os franceses que estão falando aqui, mas poderiam ser, sei lá, os chineses, poderiam ser os franceses daqui 100 anos, que eles estariam falando exatamente a mesma coisa, poderiam ser quaisquer pessoas, e elas estariam falando exatamente a mesma coisa. É claro que a gente sabe que isso não é verdade, ok, gente? É claro que a gente sabe que ela é uma declaração que ela é ao contrário, ela é datada, ela é localizável no tempo, ela é tipicamente uma obra moderna, europeia, cristã, ocidental, tá certo? Ela não tem nada de universal. Mas é importante a gente entender que essas pessoas estão pensando nisso como sendo algo universal. Beleza? Assim, nós sabemos que não é assim, a gente já superou isso, mas para essas pessoas, elas realmente estão acreditando que esse negócio inclusive, o nome é declaração e não constituição. E aqui tem uma questão importante. Declaração é diferente de constituição. Qual é a diferença? Quem me diz aí? Qual é a diferença de eu fazer uma declaração e uma constituição? Quem se arrisca? Uhum. Natural. Exatamente. Ok? Então, a declaração, o que eles estão falando ali é assim, olha, nós estamos falando algo que é óbvio. Nós estamos apenas colocando no papel algo que é óbvio. Tá? Nós não estamos criando nada de novo aqui. O que nós estamos falando aqui é algo que qualquer um poderia pensar, já que tudo isso que nós estamos falando aqui é deduzido da razão. Tá? Diferente de uma constituição, que aí, como vocês falaram, na constituição a gente está criando alguma coisa nova. A declaração universal, ela tem o sentido de dizer, nós estamos apenas aqui afirmando, colocando no papel o que sempre foi. Tá? É isso mesmo. Então, tendo isso em mente, é que a gente tem que ler a Declaração Universal. Mas ainda com relação ao nome, eu queria chamar a atenção ainda para uma outra coisa. Ela é uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Qual é a diferença de direitos do homem e de direitos do cidadão? Os direitos do homem está relacionado aos chamados direitos individuais, tá? Os direitos do homem são os direitos individuais. E os direitos do cidadão, vou colocar entre aspas também, está relacionado aos direitos políticos. Ok? Direitos individuais, liberdade, igualdade, propriedade. Direitos políticos, votar e ser votado. Se a gente for resumir toda a história. Ok? João Vitor, na verdade é assim, apesar da gente falar que a ideia de declaração é apenas de enunciar o que sempre foi, isso na declaração da ONU dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ela não tem esse conteúdo de estou apenas falando o que sempre foi. Ela é uma norma jurídica mesmo, norma jurídica de direito internacional. Existem várias convenções internacionais. As convenções internacionais mais antigas, elas falavam realmente em declaração. Mas apesar do nome, elas são consideradas normas jurídicas mesmo, normas jurídicas de direito internacional. Beleza? Assim, então,
Mais recentemente, desde a criação da ONU, por exemplo, mesmo falando declaração, nós estamos falando de algo que é uma norma jurídica. De direito internacional, mas é uma norma jurídica. Certo? No caso dos franceses, não era essa a ideia. A ideia deles aqui é apenas de falar o que assim, apenas de colocar no papel aquilo que é, como as coisas são. Tá? Tudo bem. Então vamos lá. Deixa eu aumentar um tiquinho aqui para ficar mais visível. Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela tem um preâmbulo que vai dizer: nós, né, os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, né, o não saber, o fato de algumas pessoas não têm consciência desses direitos, ou o esquecimento, eles estão cutucando o rei e os nobres, né? Ou o desprezo dos direitos do homem, são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos. Nós, então, os representantes do povo, eles resolveram declarar solenemente os direitos. Vejam por que eu estou falando dessa questão de que é uma declaração. Eles estão declarando os direitos que são naturais. Tá certo? São naturais, porque eles decorrem do chamado direito natural, que vocês já estudaram lá nas aulas de introdução ao direito. Existe o direito posto, positivado, e existe acima dele um direito natural. Existia, né, gente? A gente já não acredita nisso há pelo menos uns mais de 100 anos, mas para essa época ainda existia essa ideia de um direito natural que, nesse momento aqui, é um direito natural baseado na razão. Então, eles estão apenas colocando no papel algumas coisas desse direito natural de base racional, né? Esse direito racional. Bom, então, além de naturais, esses direitos são inalienáveis. E o inalienável, né? Ou seja, eu não posso ceder esse direito, eu não posso transferir esse direito, é uma questão importante porque muitos dos contratualistas que não são Rousseau, tipo o Maquiavel, o Hobbes e outros, eles vão falar que as pessoas, quando elas saem do estágio natureza e entram no estágio direito, elas perdem os seus direitos, a sua liberdade, em nome da proteção que o Estado dá a essas pessoas. Ok? Elas perdem, de certa maneira, sua autonomia em nome do Estado. E o Rousseau não acredita nisso, né? O Rousseau vai dizer que as pessoas, na verdade, a única diferença do estágio de natureza por estágio de direito é que as pessoas ganham um pouco mais, elas ganham mais estabilidade, maior proteção, mas elas continuam com a sua soberania, com a sua autonomia, enfim. E é nesse sentido que os franceses estão falando. Os direitos, na verdade, são inalienáveis. Eles não estão à disposição do rei. Não é uma coisa que o rei pode conceder e tirar na hora que ele quiser. Ok? E esses direitos são também sagrados. E é muito curioso eles usarem a palavra sagrado. A palavra sagrado vai aparecer 2 vezes aqui na Declaração Universal, aqui no preâmbulo. E depois, mais à frente, eu vou chamar a atenção para um outro lugar em que ela vai aparecer. É engraçado usar a palavra sagrado porque a Revolução Francesa é uma revolução fortemente anticlerical, anti-Igreja Católica. Mas está aqui a expressão sagrada, que é algo que as pessoas entendiam na época, né? A fim de que essa declaração, sempre presente em todos os membros, lhes lembre. Então, o objetivo dela é apenas de ser uma lembrança, não é de ser uma norma. Lhes lembre permanentemente seus direitos e deveres, a fim de que os atos do Legislativo e do Executivo, podendo em qualquer momento ser comparados com a finalidade de toda instituição política. Qual é a finalidade de toda instituição política? Promover o bem comum. Então, é para lembrar a todo tempo também ao Executivo e ao Legislativo que o dever deles é de promoção do bem comum e, por isso, para que eles, então, respeitem esse dever, a fim de que as reivindicações de cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à preservação da Constituição e à felicidade geral. Então,
Vejam que é uma lembrança, é uma declaração, mas também é um marco a partir do qual, de certa maneira, então, os poderes constituídos, executivo e legislativo, vejo que o judiciário nem está tratado aqui, porque o judiciário é neutro, né? Pelo menos é o que o pessoal acredita nesse momento, mas que o executivo e o legislativo tenham sempre em mente, nas suas ações diárias, que esses direitos são inalienáveis, naturais, não podem ser transpostos pela vontade do rei ou do legislativo, enfim, e para que as pessoas, então, possam ter esses direitos como algo certo e, portanto, poderem cobrar das autoridades quando elas se desviarem desses propósitos. Deixa eu diminuir aqui que não está cabendo, né? Eu não vou ler, tá certo? Todos os artigos, mas tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, é claro que essa Declaração Universal ela vai começar de forma muito parecida com a Declaração de Virgínia, com o Bill of Rights inglês, que é: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Liberdade, que eu falei para vocês que liberdade e igualdade são, né? Liberdade e igualdade são o fundamento a partir do qual o direito moderno é construído. Então, assim, antes de eu responder aqui as questões que vocês estão colocando, eles estão afirmando que todo mundo nasce livre e igual. E aí, já entrando na crítica que vocês estão falando aqui, é claro que quando a gente está falando todos aqui, a gente está falando de homens, não exatamente de mulheres. Ok? Meninas que estão falando aqui, inclusive. Teve, inclusive, essa mulher, a Marie, que ela fez uma declaração paralela, né? A Declaração das Mulheres, Declaração Universal das Mulheres e Cidadãs, porque ela entendeu justamente que aquele movimento ali estava excluindo as mulheres, e ela, eu não lembro se ela foi guilhotinada por causa disso, mas ela, na verdade, foi presa e tal, e o pessoal não gostou muito, não, do que ela fez, não. Tá certo? Ela foi longe demais ali. Mas, assim, é importante a gente ter claro que, ainda que a gente olhando para trás, ainda que a gente olhando com os nossos olhos de hoje para trás, a gente perceba que essa declaração, até excluindo as mulheres e até excluindo os escravos, ainda havia escravos na França, no território francês mesmo, continental, europeu, havia escravos, tá certo? Africanos, homens e mulheres escravizados, além das colônias, né? Ainda que a gente esteja excluindo as mulheres, ainda que a gente esteja excluindo os escravos, ainda que a gente esteja excluindo, cá entre nós, pessoas pobres. A ralé, em geral, estava excluída aqui, porque os direitos políticos eram restritos a quem tinha grana. Ok? Então, ainda que a gente possa fazer essas críticas, e essas críticas são pertinentes, é importante a gente entender a ideia que está sendo dita aqui, porque a ideia que está sendo dita aqui é o que vai criar o direito moderno. Ok? Certo? Então, assim, a Revolução Francesa, ela principalmente no início dela, uma revolução burguesa. Ela não é uma revolução, pelo menos quem vai ganhar aí em todo esse primeiro momento da revolução são só os grandes, só a elite econômica da França. Não é o populacho. Tá? O populacho está fora, as mulheres estão fora, os escravos estão fora. Mas, de qualquer forma, quando você diz que todos os homens nascem livres e iguais, e quando você pensa que a palavra homens ali, ainda que com todas as críticas que a gente possa fazer, ela é utilizada como ser humano e não como pessoa do sexo masculino, vejam que todo o direito moderno, o direito civil, penal, etc., etc., ele é todo construído em cima dessa ideia do artigo 1º. Tá? O artigo 2º, aquilo que a gente já falou, e isso vai ser mais tratado mais à frente,
que a finalidade do Estado é promover o bem comum. Aqui vai se dizer que a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. E lá, artigo 12, isso vai ser retomado. O artigo 4º, eu estou pulando, então, veja que eu não estou colocando todos aqui, né? O artigo 4º vai falar que a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudica o próximo e que, para eu saber que limites são esses limites são dados pela lei, né? O artigo 5º vai dizer que tudo que não é vedado pela lei não pode ser proibido e ninguém pode ser obrigado a fazer o que ela não ordene. Eu já estou relendo isso aqui do jeito que está hoje, por exemplo. A Constituição Brasileira de 88, ela repete essa mesma fórmula. Se você pegar o artigo 5º da Constituição, lá no inciso... no inciso 2, artigo 5º, inciso 2, já vou explicar, Andressa. A Constituição fala exatamente a mesma coisa, quando ela diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Então, a gente continua repetindo essa mesma fórmula, tá? Aqui, na verdade, eu estou fazendo uma referência de que a questão do Estado e da política ela vai ser tratada no artigo 12 e seguinte. Esse SS aqui é e seguintes. Ok? Então, os artigos, uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção aqui os artigos 4º e 5º, eles vão tratar a liberdade num sentido negativo. Negativo como? Liberdade vai significar, nas referências dos artigos 4º e 5º, ausência de lei. Ok? Ou seja, quanto menos leis eu tiver, mais livre eu sou. Ainda que os limites da minha liberdade sejam todos dados pela lei, a lei é vista aqui como algo que me limita. Quanto mais leis tiver, mais coisas proibidas ou obrigatórias vão existir e, portanto, menos liberdade. Certo? Tá? Agora, percebam a diferença do que está aqui nos artigos 4º e 5º, vou colocar eles com uma outra cor aqui, para o que está no artigo 6º. Eu tenho uma outra concepção de igualdade aqui. O artigo 6º vai dizer: a lei é a expressão da vontade geral. Rousseau total aqui na veia. Rousseau é totalmente copiado e colado aqui. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de seus representantes, seus mandatários, para a formação da lei. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Eu já comecei falando sobre isso ali atrás. A importância de um Rousseau com a ideia de que a lei é uma coisa que deve ser igual para todo mundo, sem distinção de cor, de classe, e que a lei é a expressão da vontade geral. Agora, percebam o seguinte: existe uma diferença teórica, de marco teórico, muito grande entre o que está dito nos artigos 4º e 5º de um lado e o que está dito no artigo 6º, por outro lado. Liberdade, para os artigos 4º e 5º, é a ausência de lei. Tá? Então, nos artigos 4º e 5º da Declaração, eu tenho liberdade como menos leis. Isso é uma concepção tipicamente liberal. Tá? Já o artigo 6º, quando ele fala que a lei é a expressão da vontade geral, eu vou ter uma concepção positiva de lei, das leis. Que a liberdade aqui, ela não vai ser vista de forma negativa. Se nós somos livres porque as leis às quais nós nos submetemos foram impostas, foram criadas por nós mesmos, logo, quanto mais leis, mais liberdade.
E, gente? Entender isso? Então, é uma outra ideia. Ao invés de ser uma ideia liberal, a gente vai ter aqui, tipicamente, uma ideia republicana. Ao longo, do Renascimento, do Iluminismo, e ao longo do século XX, mesmo agora, existe um embate muito grande entre autores liberais e autores republicanos. E vejo que eu estou usando liberal aqui no outro sentido, não é aquela coisa liberal versus comunista. Eu estou usando liberal aqui para a questão não de direitos sociais, né, se tem só direitos individuais e tal. Eu estou usando liberal aqui com relação a questões de política. Liberal aqui é aquela pessoa que vai dizer que o Estado ele deve garantir o mínimo. E nisso coincide com o que a gente já falou. Quanto menos leis houver, mais livre as pessoas vão ser. Já os republicanos, não é que eles defendam, por exemplo, necessariamente direitos sociais, intervenção do Estado na economia, não é isso. Mas eles vão valorizar como algo. A democracia está baseada na questão da participação das pessoas na política. Então a gente vai ter como autores liberais, por exemplo, liberais nesse sentido que eu estou falando, o Locke, o John Locke, e como autores republicanos, o Rousseau. Ok. Se a gente for trazer para o século XX, a gente vai ter como uma autora republicana moderna é Hannah Arendt, né? Enquanto que vocês devem ter estudado em filosofia do direito com o Bruno, a gente vai ter tipicamente autores liberais da filosofia liberal e do direito, o John Rawls e o Ronald Dworkin. Ok? Liberais modernos aí. O Dworkin, Rawls e republicanos modernos. Por exemplo, a Hannah Arendt. Ou seja, de um lado, autores que vão valorizar muito mais autonomia privada e menos autonomia pública, esses são os liberais. As pessoas se realizam mesmo plenamente no exercício da autonomia privada, enquanto que os autores republicanos vão insistir na primazia, na importância maior da autonomia pública, na participação das pessoas na formação da política. Certo? Então, aqui na Declaração Universal, a gente vai ter essa disputa. Alguns, provavelmente, ali na Assembleia, republicanos e liberais estavam brigando ali sobre qual é o melhor sentido da liberdade, da igualdade, e eles meio que acabam colocando tudo. Acabam colocando os dois conceitos. Aqui, no artigo 7º, 8º até o 9º, a gente vai ter aquelas garantias processuais que a gente já viu. Que ninguém pode ser preso sem devido processo legal, as pessoas têm o direito de saber por que estão sendo presas, as pessoas têm direito de ser colocadas em liberdade com fiança, etc, etc. Né? Não vou repetir isso, mas está aqui. A presunção de inocência, né? E por aí vai. O artigo 10 trata da liberdade de expressão, né? Os artigos 10 e 11 falam da liberdade de expressão, liberdade de jornalismo. Tem um fucking mosquito querendo pousar aqui na minha água. E é isso. Também não vou repetir aqui que a gente já viu. Isso é mais ou menos os mesmos termos do que a gente já viu. Como eu disse, dos artigos 12 até o artigo 14, a Declaração Universal vai falar sobre a questão do Estado. Para que existe o Estado? E o Estado existe para promover o bem comum. O Estado ele tem que respeitar os direitos das pessoas, né? E por aí vai. Que todos os cidadãos têm o direito de verificar as contas e as ações do Estado, e por aí vai, tá? Artigo 15 também, na verdade, do artigo 12 até o artigo 15 está falando sobre isso.
sobre como é que deve funcionar o Estado. E o que eles estão falando aqui, gente, é justamente o inverso do que existia. Nada do que eles estão falando aqui, de nenhum artigo, mas principalmente quando a gente está falando da organização do Estado, nada disso existia. O que eles estão falando aqui é justamente o inverso de tudo que existia. Então, cá entre nós, apesar de estar falando que é uma declaração, não é exatamente uma declaração, eles estão criando. Ou eles estão falando o que eles desejam que seja. Né? Nada disso aqui existe. Bom, aí para a gente terminar, tem 2 artigos muito importantes. Eu vou pular a ordem aqui para falar primeiro do direito de propriedade. Então, a gente começou falando de direitos individuais, tem a parte dos direitos políticos, porque isso aqui tudo está tratando de direitos políticos. E, para finalizar aí a parte dos direitos individuais, a gente tem a propriedade. E olha só, eu falei que a palavra sagrada aparecia 2 vezes. Ela aparece no preâmbulo e ela vai aparecer especificamente para o direito de propriedade, que marca bem que essa é uma declaração burguesa. Né? Ou seja, nós estamos aqui revirando o Estado, nós estamos colocando o Estado de ponta cabeça, mas nem tanto. Né? Nem tanto. A propriedade continua válida, não vamos tão longe assim, né, achando que nós vamos acabar com a... Não, a propriedade continua. Vai dizer, a declaração, como a propriedade é um direito inviolável, sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública exigir e houver a justa indenização. Tá certo? Então, a propriedade é algo que continua valendo, né? Se você tem propriedade, ótimo. Se você não tem, so sorry por você, mas não estamos tão longe assim. Tá? E o artigo 16 da Declaração Universal, que ele meio que cria algo que eu já falei aqui desde o início do semestre, né? Que é essa ideia de que toda a Constituição ela trata de organização do Estado e de direitos fundamentais e de que todo país, todo povo, ao se tornar um povo livre, seja ao se tornar independente de um outro país, ou seja, ao se livrar de um governo autoritário e criar um novo governo, a primeira coisa que ele vai fazer é uma Constituição. Tá certo? A Constituição é a marca, é o sinal de que aquele povo se tornou livre, independente, etc. E isso vem aqui do artigo 16 da Declaração Universal, que vai dizer: a sociedade em que não esteja assegurada, garantidos os direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem Constituição. Então, os 2 grandes temas do que uma Constituição tem que tratar. E eu tenho falado isso desde o início do semestre. Ok? Deu para entender? Muito bem. Bom, agora dá para diminuir a letra. Assim que a Assembleia então, Nacional Constituinte aprova a Declaração Universal, logo depois ela vai trabalhar então em aprovar a primeira Constituição da França. Vai ser essa Constituição de 1791. E aí a gente vai ver que a França vai ter trocentas constituições, mais ou menos como a gente aqui, talvez um pouco mais do que a gente aqui no Brasil. E essa discussão, inclusive, de por que eles tiveram tantas constituições é a minha grande questão aqui. Tá? Não é tanto para vocês ficarem decorando os 300 mil modelos de Estado que foram construídos aqui por essas várias constituições que eu vou falar, é mais a questão sobre por que eles tiveram tantas constituições. Mas vamos lá. A primeira Constituição, então, da França, ela ainda mantém o rei, só que mantém o rei numa monarquia constitucional. E aqui eu queria esclarecer um conceito. Né? Existem 3 tipos aí de monarquia, historicamente. Né? Ou seja, existe a monarquia absolutista, o rei absolutista, né? O rei manda e desmanda. Um nível abaixo disso, diminuição dos poderes do rei,
é a monarquia constitucional, na qual o rei ele tem poderes, ele ainda participa da política, mas todos os poderes do rei estão descritos na Constituição. Então ele não é mais absolutista, ele está com seus poderes presos naquilo que está dito na Constituição. E um downgrade aí de poderes do rei é a monarquia parlamentar ou parlamentarista, como a da Inglaterra, em que o rei, na verdade, perdeu praticamente todo o seu poder, ele reina, mas ele não governa. Como a gente já falou do caso lá da Inglaterra, aliás, falei exatamente esse caso. Ok? Então nós temos 3 níveis aí. De um rei que faz tudo, pode tudo, de um rei que ainda tem poderes, mas esses poderes estão descritos especificamente na Constituição, e de um rei que não manda mais nada. A França está saindo de uma monarquia absolutista, do rei Sol, do cara que dizia l'état c'est moi, né, o Estado sou eu, que é o Luís XVI, para uma monarquia em que ele ainda tem muito poder, ele ainda participa muito da política, propondo projetos, enfim, tendo a iniciativa de projetos e tal, de lei, mas os poderes dele estão todos descritos na Constituição. Então, o rei da França, nesse momento, não é o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra, nesse momento, em 1791, nós já tínhamos passado pela Revolução Gloriosa na Inglaterra, já há alguns anos, né? Aliás, já há 100 anos. A Revolução Gloriosa já tinha acontecido há 100 anos, ela foi em 1688, aqui nós estamos em 1791, ou seja, 100 anos depois da Revolução Gloriosa, o rei da Inglaterra já está quieto no canto dele, com os poderes dele minguando. Ao longo dos anos, vão surgir aquelas convenções políticas que vão diminuindo ainda mais os poderes do rei. Ok? O rei da França, nesse momento aqui, comparado com o rei da Inglaterra, ele tem poder pra caramba ainda. Ok, gente? Ele ainda manda e desmanda muito. Só que o Luís XVI, ele não foi criado, ele não foi, é isso mesmo, ele não foi criado para estar limitado, para ter os seus poderes limitados. Então, na verdade, ele vai ficar muito chateado com essa Constituição. Ele não vai aceitar esse negócio aqui. Ele não vai aceitar que esse bando de terceiro estado, esse bando de gente mal nascida, diga para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E aí, bom, ok, vamos chegar lá. Tem os 3 poderes, pela primeira vez na França, bem separados, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Ela vai garantir a igualdade de todos os cidadãos franceses. É claro, e ela já tem uma coisa muito interessante, que acaba a escravidão dentro do território da França continental, mas nas colônias a escravidão ainda vai continuar. Na República Dominicana, por exemplo, que depois vai se dividir para metade ali da ilha virar o Haiti, né? É isso mesmo. A liberdade, tipicamente uma Constituição burguesa, né? Liberdade de produção, liberdade de comércio, mas olha só, as pessoas são livres para produzir, livres para terem suas empresas, livres, têm liberdade de expressão, liberdade religiosa, mas nada de fazer greve. Tá certo? Não me venha com essas coisas comunistas de querer fazer greve, de ter sindicato. Sim, Cecília, ainda no começo da Revolução. Ainda não estamos na fase mais divertida, que é a chamada fase do terror, né? Tá? Essa é a parte mais divertida, que aí eu vou sair cortando a cabeça de todo mundo e tal. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. Bom, então é uma revolução, é uma constituição burguesa. A questão da liberdade religiosa e da criação de um Estado laico na França, isso é um negócio extremamente revolucionário, porque, não sei se vocês lembram das suas aulas de história aí, a França, ela era o país mais católico, assim, da Europa, né?
havia uma imbricação da Igreja Católica com a França que era um negócio impressionante, tanto que nos bons tempos da Idade Média chegou a haver, inclusive, um papa francês, um papa na França, ao mesmo tempo que havia um papa em Roma, né? Um papa de Avignon e o papa em Roma. Era uma briga enorme, inclusive, por causa da sucessão papal, etc. Então, e isso é um dado importante, o alto clero na França, ele, ao lado dos nobres, o alto clero também tinha grandes propriedades rurais. E isso vai ser devidamente resolvido com a segunda fase da Revolução Francesa. Ela ainda estabelecia o voto censitário, claro, né? Todo mundo nasce igual, todo mundo é livre, mas na hora de votar, você só vota se tiver grana. E você só pode votar se tiver um pouquinho mais de grana ainda. Certo? Aí, beleza. O rei não gostou nem um pouco dessa história, como eu disse, e aí, secretamente, ele entra em contato com a esposa do rei da França, do Luís XVI, ela era austríaca, então ele fez contato aí com os Habsburgo lá da Áustria, e ele faz contato também com o rei da Prússia, não existia Alemanha ainda, né? Com o rei da Prússia, com o qual ele vivia em guerra, mas nessa hora, os reis da Áustria, do Império Austro-Húngaro e da Prússia, eles combinam, então, com Luís XVI de invadirem a França. O rei, então, de uma maneira bem desastrada, porque é óbvio, né? Ele é o rei da França, ele não sabia fazer isso de maneira discreta. Ele tenta fugir e ele é pego e preso, né? Ele vai ser preso, vai ficar aí alguns anos preso até o seu julgamento. O exército, melhor dizendo, a milícia da Revolução Francesa, tipo, fugindo de carruagem, com um monte de cavalo e um monte de pena, enfim, uma coisa super discreta, só que não, né? Os sans-culottes, eles vão vencer a guerra, eles expulsam os austríacos e prussianos, enfim, né? O rei vai ser julgado, ele vai ficar de 1791 a 1793 preso, e ele é julgado em 1793. Durante todo esse período em que o rei está preso, quem vai administrar a França vai ser a Assembleia Nacional, vai ser o parlamento, chamado aí de convenção. Tá? Chamado aí de convenção. É a convenção, ou seja, o parlamento francês, a Assembleia Nacional, é que vai comandar, vai exercer os poderes executivo e legislativo durante todo esse período. Aqui, eu queria fazer uma pausa, só para a gente poder falar sobre a discussão que vai haver entre dois revolucionários desse período. O Robespierre, que certamente todo mundo lembra dele, das aulas sobre a Revolução Francesa, ele é um jacobino, não é? E um outro revolucionário da mesma época, que é o Condorcet. Durante o julgamento do Luís XVI, existe uma discussão sobre entre o Condorcet e o Robespierre sobre a que título ele deve ser julgado. Percebam, o Robespierre ele entende que o rei tem, o Luís XVI, o Luís Capeto, ele tem que ser julgado na condição dele de rei, por crimes de alta traição, na condição dele de rei. Já o Condorcet, ele é o contrário, ele vai dizer o seguinte: se a nossa Constituição diz que todas as pessoas nascem livres e iguais, ele não pode ser julgado como rei, ele tem que ser julgado como cidadão qualquer que por acaso estava exercendo, vamos dizer assim, não falo com essas palavras, mas que por acaso estava exercendo o cargo de rei. Tá certo? Ok? Aí a diferença. Afinal de contas, quem é que nós estamos julgando? Nós estamos julgando o Luís Capeto ou nós estamos julgando o rei da França? Aí você pode pensar,
Porra, mas não são a mesma pessoa, mas percebam como é que isso, do ponto de vista simbólico, mas mesmo até do ponto de vista político e jurídico, tem uma diferença. Quem vence essa discussão é o Robespierre, e o Luís, ele é julgado como rei. Né? Ou seja, ele é julgado tendo cometido, portanto, crimes de alta traição contra o povo francês, e ele é morto na guilhotina, no que é, então, um regicídio, a morte aí de um rei. Ou a morte no sentido de que mataram, né? O homicídio aí de um rei. Tá? Esse é um dado importante, gente, porque ao não julgar o Luís XVI como Luís apenas, ao não tirar dele a condição de rei, é claro que o Robespierre ele queria julgar o rei porque isso era muito mais pomposo, isso era muito mais significativo. Né? Nós estamos aqui, nós, populacho, nós, pessoas comuns, julgando o rei. Só que, ao não perceber, esses caras que apoiavam o Robespierre não perceberam que, ao fazer isso, a figura do rei continuou viva. Eles só guilhotinaram uma pessoa, mas a figura do rei ela vai permanecer viva. Existe, na verdade, essa figura, e essa figura vai reaparecer no que vai acontecer depois. Em várias reviravoltas que vão acontecer na França na sequência. Ok? Deu para entender aí a minha questão? Muito bem. Então vamos lá. Isso aqui eu tirei uma imagem que eu tirei da internet e vocês certamente conhecem essa imagem aí, não é? A Convenção Nacional e o lugar onde jacobinos e girondinos se assentavam no prédio lá, no salão onde aconteciam as reuniões da convenção, do parlamento, e que vai determinar aí até hoje o que nós chamamos de... Aqui não eram exatamente partidos, girondinos e jacobinos são exatamente partidos, são facções, mas mais para o futuro vai determinar o que nós chamamos de partidos de direita e partidos de esquerda. Os jacobinos que se sentam à direita, desculpem, os girondinos que se sentam à direita são formados pelos grandes proprietários, os grandes industriais, os grandes comerciantes, os banqueiros, né? E eles queriam aquela revolução mais light, né? Uma revolução que, na verdade, tirasse o rei da chefia, colocasse eles mesmos, grandes burgueses, mas que não tivesse muito mais do que isso. Já os jacobinos, formados pelo baixo clero da França, pelos trabalhadores rurais, pelos trabalhadores urbanos, pelos pequenos comerciantes, eles queriam uma revolução hard rock mesmo, né? Eles queriam que o negócio fosse colocado de cabeça para baixo, upside down mesmo o negócio aqui. E é claro, tem sempre gente em cima do muro, né? Tem sempre a planície aqui, tem sempre o povo em cima do muro. E até hoje a gente vai se referir a partidos de direita e partidos de esquerda, tendo como pressupostos justamente essa ideia. Partidos de direita, que normalmente são associados ou aos conservadores ou aos liberais, né? E percebam, gente, ou você é conservador ou você é liberal. Essa coisa burra que existe no Brasil, dizer que você é liberal, conservador nos costumes, liberal na economia, isso se tem nome, se chama burrice. Né? Ou você é liberal ou você é conservador. E então você vai ter os capitalistas, né, de certa maneira, e você vai ter então os partidos de esquerda que vão estar associados mais ao socialismo ou ao comunismo, enfim, o marxismo, etc, etc. Tá? É isso. Toda vez que vocês virem alguém falando aí que a pessoa é liberal na economia e conservadora nos costumes, você pode saber, essa pessoa está falando burrice, para não falar outra coisa. Tá? Isso é burrice. Isso não faz sentido do ponto de vista de ciência política. Bom, guilhotinado o rei, né, morto o rei, e boa parte da nobreza francesa também vai junto nessa hora, da família real, enfim,
Você vai ter, então, a segunda Constituição da França, que é a Constituição de 1793, que é a Constituição da época dos jacobinos do poder. Então há uma reviravolta. Os girondinos até então estavam comandando o negócio, agora vão ser os jacobinos. Essa fase é chamada de fase do terror. E eu coloquei terror ali entre aspas, porque na verdade, ok, obviamente vão haver uma série de problemas aqui do ponto de vista do direito, mas esse nome fase do terror é um nome dado, obviamente, por aqueles que são contrários, né? E olha que foram várias mesmo, viu, Maria Cecília? Você vai ver que vai ser uma sequência quase infinita de constituições. Agora, é importante a gente chamar a atenção para algumas coisas extremamente inovadoras dessa Constituição. A primeira delas é que ela garantiu universalidade de voto. Ok, gente? Voto universal, inclusive para as mulheres. E isso em 1793. Essa Constituição, esse período vai durar muito pouco tempo. Depois, quando os conservadores, né, voltam ao poder e até, ou seja, o voto universal para as mulheres, incluindo mulheres, sem critério de renda e sem critério de gênero, durou de 1793 a 1795, que é quando os jacobinos caem, e depois as mulheres só vão poder voltar a ter o direito de voto na França já no século XX. Então isso daqui é um breve período que só vai acontecer de novo 100 anos depois. Ok? Então esse pessoal está... É importante a gente chamar a atenção, não pensar a fase dos jacobinos somente como fase do terror, né? Porque, na verdade, a Constituição de 1793, ela traz coisas extremamente inovadoras, coisas que só vão voltar a existir no século XX. A questão do voto universal das mulheres é algo que só vai acontecer no final do século XIX. Somente 3 países do mundo tinham voto feminino. Um deles era Nova Zelândia, enfim, mais 2 outros que eu sempre esqueço quais são, certamente não era a França. Uma outra política que a gente pode associar justamente ao estado de bem-estar social, que é a questão da intervenção do Estado na economia, com a questão de fixação de preços, tabelamento de preços, estabelecimento de preços mínimos para o produtor não ter prejuízo e tabelamento de preços máximos para o consumidor não ser explorado, ok? Uma coisa de intervenção do Estado, direta da intervenção do Estado na economia, que só vai ressurgir, políticas assim, só vão ressurgir já pós Primeira Guerra Mundial. Depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 29, por exemplo, que você vai ter algo parecido com isso de novo. Ou seja, 100 anos depois. Mais de 100 anos depois. Tá certo? Eu não estou dizendo nem que seja bom ou ruim ter uma lei de preços, por exemplo, mas eu estou falando do caráter inovador, avançado, né? Ou como diz os franceses, avant-garde aí dessa Constituição. Reforma agrária. Reforma agrária é outro desses temas, tipo isso. Reforma agrária é outro desses temas que só vai ser implementada nos países da Europa, Estados Unidos, Japão, no século XX. E percebam, gente, reforma agrária é um assunto de país capitalista. País comunista não faz reforma agrária. País comunista acaba com a propriedade privada dos meios de produção e coletiviza tudo. Ou estatiza tudo. Ok? Reforma agrária é coisa de país capitalista. Só num país burro como o Brasil é que o povo associa reforma agrária com coisa de comunista. Todos os países da Europa, os Estados Unidos, Japão, né, fizeram reforma agrária, reformas agrárias no começo do século XX. Só a gente que nunca fez. Certo? E os franceses, então, o que eles vão fazer? Eles vão confiscar as terras
dos nobres, que nessa altura do campeonato já tinham fugido da França, e dos vários terrenos, as várias propriedades da Igreja Católica, vão pegar essas grandes propriedades, dividi-las em propriedades menores e vendê-las a preços muito baixos para pequenos camponeses, para pequenos produtores. Tá certo? Enfim. Depois eu chego na parte do terror, que é a parte mais divertida dessa história aqui. Uma outra coisa interessante é que ela põe fim à escravidão nas colônias, que a escravidão ainda existia nas colônias, né, pela Constituição de 1791, e foi justamente com o fim da escravidão nas colônias que os homens escravizados lá na República Dominicana, eles se separam do restante da população branca que havia ali e pegam mais ou menos metade da ilha e fundam a primeira república de homens ex-escravizados, que é o Haiti. Eu quero, inclusive, que a gente ver se a gente faz um trabalho aí, depois que passar a prova e tal, sobre a Revolução do Haiti, que é um tema que ficou muito esquecido durante muitos anos pelo direito constitucional, mas que recentemente, de uns anos para cá, tem muita gente boa aí trabalhando com a Revolução Haitiana, porque ela é uma dessas revoluções que a gente deveria estudar, inclusive, ao lado da francesa, americana e tal. A gente deveria estudar a Revolução Haitiana porque ela é muito legal. Ela tem algumas coisas extremamente inovadoras. Não só simbolicamente, não. Tem muita discussão constitucional ali. É extremamente importante. Eu quero ver se a gente faz um trabalho sobre a Revolução Haitiana. Tá? E essa é uma revolução que a França não vai gostar nem um pouco. Ela vai durar, a guerra com a França e pelo Haiti vai durar de 1794 a 1804. E o Haiti vai ser um grande símbolo contra a exploração desumana, que é a escravidão, a exploração desumana que foi a escravidão nas Américas. A gente não estuda porque a Revolução Haitiana é uma revolução de gente preta. É isso, por isso que a gente não estuda. Né? Porque o direito constitucional ele é pensado somente uma perspectiva branca, europeia, tá certo? É por isso que a gente não estuda. Mas aqui na nossa pequena república revolucionária da aula de teoria da Constituição, vamos estudar a Revolução Haitiana. Tá? Tudo bem. Como é que essa Constituição organizava o Estado francês? Na verdade, eu tinha três grandes órgãos. Certamente vocês já estudaram isso nas suas aulas de história, mas vamos lá. Eu tinha o Comitê da Santé Publique, né, o Comitê da Salvação Pública, que exercia aí um poder executivo, formado primeiro por 9 pessoas, depois por 12 membros para exercer o poder executivo. Havia um poder legislativo, né? Eu tinha, então, o Comitê de Segurança Pública. Aqui é que a coisa desandava, né? Por quê? O Comitê de Segurança Pública, ele era, na verdade, uma polícia de natureza política, uma polícia de natureza ideológica. Tem duas grandes máximas desse período. Tem duas grandes questões desse período. Uma delas dizia o seguinte: o bom cidadão é aquele que denuncia pelo menos 2 maus cidadãos por dia. Tá? E assim, isso cria um clima de... Aí vem a questão do terror, né? Isso cria um clima de terror. É isso, dos denunciantes lá do livro, né? Dos denunciantes invejosos. Isso cria um clima de terror, porque, na verdade, você poderia ser denunciado por qualquer razão. Sei lá, o marido traiu a mulher vai lá e fala: meu marido é monarquista. Tá certo? Pais denunciando filhos, filhos denunciando pais, um vizinho denunciando o outro. E aí, uma outra frase, uma outra máxima também dessa época está relacionada à questão lá da reforma agrária. Porque nesse período, quando eu vou falar como é que era o processo
entre aspas, Andressa, que está aqui no tribunal, mas uma outra máxima desse período também se refere, deixa eu só voltar um slide aqui, à questão da reforma agrária. Quando eu estou falando de confisco de terras, é importante a gente lembrar como é que foi feito esse confisco. Na verdade, as terras de muitos nobres tinham sido abandonadas porque eles fugiram da França, mas a gente vai ter vários conventos, monastérios, terras da Igreja Católica, em que os revolucionários, os sans-culottes, eles vão invadir esses lugares e vão matar todo mundo. Freiras, frades, padres, etc., vai todo mundo ser morto aí. E aí os terrenos são confiscados. Então, uma outra máxima dessa época, que se dizia que a França só seria totalmente livre quando se enforcasse o último burguês com as tripas do último padre, ou alguma coisa, ou o contrário. Eu nunca lembro quem que seria enforcado com as tripas de quem, mas era mais ou menos essa ideia. Tá certo? Ou era as tripas do último, enforcar o último padre, né, com as tripas do último burguês, do último nobre, alguma coisa assim, né? Não, a ordem dos fatores aí não alterava muito bem o resultado. O negócio era pegar as tripas de todo mundo, né? Então, assim, uma vez que essa pessoa ela era denunciada, ela ia, então, para o Tribunal Revolucionário. E nesse tribunal, você não tinha muita... não existia muito devido processo legal. É isso, né? Então é isso. Sempre lembrava que era com a tripa de alguém, eu não lembro quem que é com quem aí. Não sei se vocês assistiram aí um filme que já tem alguns anos já, que é um dos filmes da última franquia do Batman, em que existe Batman Cavaleiro das Trevas, eu acho que o 2, em que a cidade é tomada por um bando de gente, e aí eles fazem lá uns julgamentos, entre aspas, um tribunal todo enviesado. Não sei se vocês lembram desse filme. Eu acho que é o 3? Enfim, é um deles. Toda vez que eu falo sobre o Tribunal Revolucionário, desde que eu assisti esse filme, a imagem que eu tenho como é que era esse Tribunal Revolucionário é esse parecido lá com o que é descrito no filme. Tá certo? Você não tinha devido processo legal, contraditório, ampla defesa, nada disso. O negócio era, enfim, bizarro, tá certo? É isso mesmo. Isso mesmo. A morte por exílio, isso mesmo. Só que ali, no filme, era a morte por exílio. No caso da França, eles tinham uma coisa mais de economia processual mesmo, era guilhotina mesmo, né? Mais rápido e tal, né? Não tinha muita essa preocupação com deixar a pessoa saindo lá andando lá naquele negócio para ver se ela morria com as bombas, não sei o quê. O que vai acontecer com a Revolução Francesa nesse período é que os jacobinos eles começam um processo de loucura coletiva, de buscar caçando traidores o tempo todo, e depois, quando já não existiam mais os óbvios para serem guilhotinados, eles começam um processo de autofagia, ou seja, os próprios jacobinos começam a denunciar outros jacobinos. E até o momento em que o próprio Robespierre vai perder a cabeça. Literalmente, né? O próprio Robespierre é condenado à guilhotina, tá certo? E aí, com a morte do Robespierre, termina essa fase. A França vai entrar num período de convulsão social enorme, até que eles conseguem se reorganizar e surge a Constituição da Restauração, a Constituição de 1795. Tá? De novo, uma Constituição burguesa, volta o voto censitário, mulheres não votam, né? Enfim.
ela vai ser aprovada por uma convenção, né? Termidor aqui é o nome dos meses da Revolução. Vocês se lembram que tem o Brumário, tem o Termidor, enfim. O ano 1, ano 2, né? E essa Constituição, uma vez aprovada por essa Assembleia, ela foi depois submetida a um plebiscito popular e também aprovada em plebiscito popular. Como é que ela se organizava? Vejam que o executivo, a França, vai ter uma desconfiança enorme com um executivo formado por uma pessoa só. Então, o executivo aqui, ele é formado por 5 pessoas, e esse executivo é chamado de diretório. Sempre aquela coisa de não deixar o executivo ser de uma só pessoa, para a gente não ter, de novo, uma figura absolutista. O parlamento, o Congresso francês, dividido em 2 casas. O Conselho dos 500, que era a chamada Câmara Baixa, né? Que era responsável por elaborar as leis, e o Conselho dos Anciãos, que era a Câmara Alta, um Senado aí, formado por 250 membros, responsáveis por, uma vez aprovado um projeto de lei na Câmara Baixa, o projeto seguia para o Conselho dos Anciãos, para que eles, então, deliberassem se aceitavam ou não aquele projeto. A coisa toda ia mais ou menos muito bem, até que, em 1798, a gente vai ter o golpe do Napoleão Bonaparte, ou seja, um grupo de burgueses insatisfeitos com os outros burgueses que estavam comandando a França. Eles, então, planejam um golpe, e para liderar esse golpe, eles chamam um general que havia acabado de voltar de batalhas no norte da África, a batalha lá da Argélia, e aí o Napoleão Bonaparte, então, é o cara que vai chefiar esse golpe. E em 1798, então, é aprovada uma nova Constituição da França. Então, a gente teve, até agora, 1791, 1793, 1795 e agora a 4ª Constituição, 1798. Na Constituição de 1798, o poder executivo passa a ser exercido por 3 pessoas, chamados de... O órgão é chamado de consulado. Então, eu vou ter 3 cônsules. Um, é claro, o próprio Napoleão. O outro, o Sieyès, que a gente já começou falando a aula dele. E mais um terceiro, girondino, o Ducos. Né? A ideia desse consulado... né, eles ainda vão morrer na praia mais tarde aqui, um pouquinho, era de que haveria eleições. Então, a cada eleição, 3 novos cônsules seriam eleitos, além do parlamento, que eu não estou fazendo menção aqui, né? Mas o Napoleão Bonaparte gostou desse negócio de estar no poder, e em 1802 ele aprovou uma nova Constituição que tornava, ao invés o consulado ser eletivo, ele seria vitalício. Só quando um dos 3 morresse é que ele seria substituído por uma eleição. Não satisfeito com isso, 2 anos depois ele aprova uma nova Constituição. E aqui é que a coisa desanda, né? Porque ele, então, acaba com o consulado e se autoproclama imperador da França. Aqui, sim, né, como Maria Cecília colocou, eles nadaram e morreram na praia. Lembram da figura do rei que não foi morta? Né? Lembram da figura do rei que poderia ter sido morta lá com Condorcet? Pois é, ela retorna aqui. Retorna com Napoleão Bonaparte se autoproclamando imperador da França. E aí, vocês sabem, o Napoleão Bonaparte... ele vai aprovar logo depois aqui o Código Civil francês, né, que é justamente de 1804, que está em vigor até hoje na França. Mas Napoleão Bonaparte começa um processo de expansão.
Ele vai invadir a Espanha, ele vai invadir Portugal, ele vai invadir os territórios alemães, a Prússia e os outros territórios. E ele vai, enfim, ele vai tentar chegar à Rússia, ele vai tentar invadir e depor o czar, mas aí ele é derrotado pelo inverno, ele vai ser derrotado pelo inverno russo. Isso, 100 anos depois, o Hitler não aprendeu com ele, né? E também foi derrotado pelo inverno russo. Muito bem. Aí, Napoleão, depois, então, ele perde a guerra, ele tem lá a Batalha de Waterloo, etc, etc, perde a guerra e tal. A França vai entrar de novo num período de convulsão social, de anomia e tal. Em 1830, eles conseguem aprovar uma nova Constituição, a Constituição da Restauração, né? É uma Constituição conservadora, né? Uma Constituição liberal, no sentido de que ela não tem nada lá mais, nenhum resquício mais jacobino. E ela, então, nomeia como chefe do executivo um parente da linha de sucessão dos reis da França, o Luís Felipe de Orleans. A dinastia lá dos Orleans e Bourbon da França ainda tinha alguns parentes vivos, e eles, então, nomeiam justamente um parente do próprio rei, do antigo rei que tinha sido morto lá em 1795, isso, em 1795, não, em 1793, eles nomeiam, então, o Luís Felipe de Orleans como tenente-geral do reino. Beleza. Tem um parlamento, tem, então, ele ali nessa função executiva. Essa é uma Constituição que vai ter uma duração bem grande, comparado com as outras, né? De 1830 a 1848, é bastante tempo, 18 anos aí para a França, isso é um recorde. E em 1848 acontece a Comuna de Paris. O que foi a Comuna de Paris? Quem lembra aí? Ok. Então, vamos lá. Então, a Comuna de Paris, ela começa como um grupo, uma revolta que acontece dentro da cidade, né, de Paris, em que vão ser feitos protestos, barricadas, taca fogo em um monte de coisa, enfim. E com a Comuna de Paris, o governo do Luís Felipe de Orleans acaba caindo, tá certo? Ele acaba não resistindo aí a toda a contestação, a toda a revolta que teve ali dos pequenos proprietários, os operários, trabalhadores, que não estavam nem um pouco satisfeitos com os rumos que a Revolução acabou tomando, né? Então cai o Luís Felipe de Orleans, cai a Constituição de 1830, então aprovada uma nova Constituição, a chamada Constituição da Segunda República. A Primeira República foi a República lá dos Jacobinos, ok? Agora, então, aqui a gente tem a Segunda República da França, de 1848. É uma república, ou seja, um regime presidencialista também, e eles, então, fazem as eleições. Aí, na hora de eleger, quem que eles elegem para ser o chefe do executivo da França? Eles elegem um cara que era sobrinho do Napoleão Bonaparte. O povo também não tem noção para as coisas. Eles podiam eleger qualquer pessoa, mas não, eles tinham que eleger o cara que é sobrinho do Napoleão Bonaparte. Aí, beleza. O cara, então, é eleito em 1848, né? Em 1851, ele dá um golpe.
um golpe de Estado nele mesmo, né? E se autoproclama imperador da França, Napoleão III. De novo, a Revolução Francesa rodando e caindo de novo com um imperador. Né? Olha, ele vai ficar nessa posição de 1851 a 1871. Então são 20 anos. 20 anos como imperador da França. É bastante coisa. Tá? O que acontece em 1871? A França entra em guerra, está em guerra com a Prússia por causa da bendita da Alsácia-Lorena. Você sabe muito bem que a Alsácia-Lorena é o grande ponto aí de disputa entre França e Prússia. Aqui ainda era Prússia, não existia Alemanha ainda, né? E a França perde essa guerra. Com a derrota da França, o governo do Luiz Napoleão cai. E aí, a França vai passar de novo por um processo aí sem muito governo e tal. Em 1875, ou seja, 4 anos depois aí, é aprovada a Constituição da Terceira República. E aqui a gente vai ter uma Constituição que estabelece um regime, eu coloquei aqui parlamentarista, mas na verdade é um sistema semipresidencialista, tá certo? Qual que é a diferença de um semipresidencialismo para um parlamentarismo? No parlamentarismo, o chefe do executivo praticamente não tem poder nenhum. Aqui na França não é exatamente assim. Então, na verdade, é um regime, na verdade, semipresidencialista. Eu tenho o presidente da República, eu tenho o primeiro-ministro e os dois dividem as funções do executivo, tá? Essa Constituição, ela vai durar muito tempo. A França vai atravessar, então, 1875, ela vai atravessar para o século XX, ela vai entrar no século XX com essa Constituição. Vem a Primeira Guerra Mundial, a França continua com essa Constituição. Chega a Segunda Guerra Mundial, em 1939, a França é invadida pelos alemães e a maior parte do território francês é anexada ao Terceiro Reich. Ok? A maior parte do território vira uma colônia alemã. Mas uma pequena porção ali no sudoeste da França, na região de Vichy, o governo alemão, o Terceiro Reich, ele permite a existência de um Estado fantoche, tá certo? Um Estado supostamente soberano, mas que não era totalmente colaboracionista com o nazismo, que vai ser chamado de governo de Vichy, chefiado pelo general Pétain, que é um nazista, tá certo? Ele é um colaboracionista aí com o nazismo, é uma ditadura. O que vai ser instaurado aí na França nesse período é uma ditadura. Uma boa parte do território, uma colônia do Terceiro Reich, inclusive Paris, e uma pequena porção aí de um governo colaboracionista com os nazistas. Desse período aqui, eu coloquei lá no sugestão de filmes para vocês assistirem um filme que se chama Sessão Especial de Justiça. Ok? Que algum infeliz, na hora de colocar isso no YouTube, colocou Supremo Tribunal Federal Francês, que não faz o menor sentido. Mas o filme, uma tradução do filme do original, é Sessão Especial de Justiça. Eu coloquei esse filme, o link dele, no plano de ensino, tá? E sugiro que vocês deem uma olhada nesse filme, porque ele vai falar sobre a criação de um tribunal de exceção na França nesse período, que é justamente chamado de Sessão Especial de Justiça, tá? No qual os franceses, o governo de Vichy, ele para agradar os nazistas, porque durante todo esse período aqui da França invadida,
existe um governo autônomo da França na Inglaterra, um governo do exílio, né, chefiado pelo general Charles de Gaulle, né, que vai dar o nome ao aeroporto, né, de Paris. E o Charles de Gaulle, ele comanda a chamada resistência, né, a resistência contra a ocupação nazista. E a resistência faz pequenos atos terroristas, né, de matar nazista. Então, na verdade, não é bem terrorismo, é praticamente uma obrigação, né? E aí, em determinado momento, a resistência francesa mata, em algumas semanas, ela mata vários oficiais nazistas, e Hitler, então, pede a cabeça de 100 franceses para cada oficial nazista que tinha sido morto. O governo de Vichy, então, para sossegar os alemães, ele então diz o seguinte: nós vamos te fornecer alguns franceses aqui para vocês levarem para os seus campos de concentração. Eles então criam um tribunal de exceção, que é a Seção Especial de Justiça, e eles então eles pegam pessoas que tinham sido condenadas pelos crimes mais banais, do tipo andar, que eu falei ontem, né? Já existia essa lei na França. Andar na rua bêbado, exibindo uma bebida alcoólica. Sei lá, uma briga de vizinho, que um cara deu um soco no outro. Pequenos furtos. E que as pessoas estavam presas com penas extremamente pequenas, né? E aí, esses casos são reabertos e os caras são rejulgados. E o que era uma pena, sei lá, de 2 semanas, vira pena de morte. Vira pena perpétua. E esses caras, obviamente, eles reabriram casos que envolviam judeus, comunistas, testemunho de Jeová e por aí vai. Claro, né? Eram aqueles que os nazistas já tinham aí a sua própria predileção de fazer churrasquinho. E aí eles entregam esses condenados para os nazistas. Ok? Os franceses odeiam falar desse tema. Assim, é tipo uma vergonha nacional, ninguém fala sobre isso. Mas a Seção Especial de Justiça foi um tribunal de exceção que violou tudo que a Revolução Francesa já tinha falado, que violou toda a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, tudo, né? Em nome aí do colaboracionismo dos franceses para com os nazistas. Vejam esse filme, né? A ação da resistência francesa é tipo mesmo lá dos Bastardos Inglórios. Eles faziam mais ou menos aquilo ali mesmo. Tem inclusive um brasileiro que não está no filme isso, mas tem um brasileiro que participou da resistência francesa, Apolônio de Carvalho, uma figura extremamente importante, pouquíssimo conhecida no Brasil. Esse cara, ele lutou contra o Franco na Espanha, né? Ele lutou contra a instauração da ditadura do Franco na Espanha. Depois ele fugiu para a França, lutou na Revolução, na Resistência Francesa, para a expulsão dos nazistas, terminou a Segunda Guerra Mundial, ele voltou para o Brasil, ele veio para o Brasil. Na época, no Brasil, a gente estava sob a ditadura do Vargas, ele lutou contra o Vargas. Assim, o cara se tinha um lugar que tinha uma encrenca, e o Apolônio de Carvalho estava lá para se meter na encrenca, né? É uma figura que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? Depois dei uma pesquisada aí nesse moço aqui. Apolônio de Carvalho. Era um cara que é uma figura que precisaria ser mais bem lembrada nesse país por todas as coisas que ele fez. Enfim, vamos lá. Vamos ver se eu consigo terminar a França hoje. Em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, a França já liberta, né, proclama a Quarta República, que vai manter esse regime semipresidencialista e tal. O Charles de Gaulle é eleito presidente da França,
até por tudo que ele fez, né? E essa Constituição ela vai durar até o momento em que a França perde a Argélia. Ele fundou o PT, Maria Cecília, salvo engano. Ele tinha a carteirinha número 1 de fundação do PT. Quando a França perde a Argélia, quando a Argélia, né, nas suas guerras de independência, a Argélia se torna um país independente, em 1958, o governo francês acaba caindo e a França finalmente aprova sua última Constituição, tá? Aí eu termino a história das Constituições da França. A Constituição da atual República Francesa, que é a da Quinta República, que é a Constituição de 1958, que finalmente a França sossegou com essa Constituição. É claro que ela já passou por trocentas mudanças, inclusive por causa da União Europeia, mas é a Constituição da França desde 1958. Ok? Todo mundo aí? De novo, gente, vocês não precisam ficar decorando os nomes desses governos, o que era cada uma dessas constituições. A minha questão aqui, que eu quero trabalhar na nossa próxima aula, e portanto essa prova nossa vai ficar para daqui 2 semanas. Sim, é uma Constituição mesmo, é a norma suprema e tal. Sim. Na próxima aula, eu quero trabalhar com vocês sobre um livro da Hannah Arendt que se chama Sobre a Revolução. É claro que eu não pressuponho que vocês vão conseguir ler esse livro até semana que vem, mas eu queria que vocês dessem uma olhada em resumos ou textos que tratam desse livro da Hannah Arendt, sobre a Revolução, tá? Da Hannah Arendt. É um livro em que a Hannah Arendt vai fazer justamente uma comparação entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa para tentar entender o seguinte: por que a Revolução Francesa deu tão errado, com esse monte de golpes e contragolpes, e por que a Revolução Americana aparentemente deu tão certo, porque conseguiu criar um governo perene, estável, né? Salvo aquele breve período ali da Guerra de Secessão, tá? E aí é isso que eu quero trabalhar, então, na nossa próxima aula, fazer essa comparação entre essas duas revoluções. Ok? Todo mundo aí? Muito bem, pessoal. Eu vou ficando